Amém. Graças a Deus. Nós vamos abrir a Bíblia em Lucas 12 e São Tiago, capítulo 4. Evangelho de São Lucas. Nós vamos ao capítulo 12. Então, se Deus assim nos permitir, estaremos meditando em sua palavra em alguns assuntos de grande necessidade, tanto para casados, solteiros, pessoas que um dia pretendem se casar, né? Enfim, de grande importância para todos nós. São Lucas, capítulo 12, e depois São Tiago, capítulo 4. Em Lucas 12, nós vamos tomar o versículo 15 em diante, que diz assim: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A qualquer momento o impensável, o imprevisível pode alcançá-lo, né? Então vamos a Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Verso 13 diz assim: Eia agora, vós que dizeis: Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devieis dizer: Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então, o pecado não é só não fazer o mal, né? Pecado não é só você não fazer aquilo que é abominável. Pecado também é saber fazer o certo, saber o que é certo e não fazer. Senhor Deus, Pai, nós gostaríamos ou desejamos firmemente que o Senhor tire do nosso coração ou mente, do nosso meio, todo e qualquer tipo de pensamento
ou de espírito, o que quer que seja, Senhor, que porventura não seja do agrado perfeito do Senhor. Nós queremos dar lugar somente à Tua vontade perfeita. Não nos importa se temos às vezes que sermos sacudidos pela Sua palavra, corrigidos até mesmo com firmeza no Teu Espírito Santo. Nós queremos a Sua vontade, Pai. Queremos o Seu amor. Nós estamos aqui totalmente entregues nas mãos do Senhor. É o Senhor que está sobre nós, em nós, e trabalha por nós, Pai. Portanto, nada podemos sem a Tua presença. Cuida de cada um, Senhor. Fala com cada um segundo as necessidades do seu coração. Pai, que isso possa ser dito de uma maneira que chegue ao coração, à necessidade de cada um. Talvez alguns mais acima, outros mais abaixo, mas o Senhor sabe como acessar a carência do coração de cada um, Senhor. Por isso, dá-nos graça, dá-nos forças para mais uma vez exaltar e glorificar o nome do Senhor através da Sua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Eu já há alguns dias tenho estado meditando sobre algumas coisas mais voltadas para família, casamento, porque é disso que a igreja é composta, famílias, e não tem como ignorar as dores de uma família, as dificuldades enfrentadas dentro de uma família, e principalmente quando se trata de uma família eleita. Uma família eleita de filhos de Deus, com certeza eles se tornarão facilmente alvo da fúria, do ódio de Satanás, porque, como já ouvimos e reouvimos e ouvimos de novo, muitas vezes o diabo ele detesta, ele odeia esta célula reprodutora, essa célula de vida, porque o diabo não pode se reproduzir e ele odeia essa célula chamada família. Então ele fará de tudo para atacar, para dilacerar, destruir. Mas devemos estar sempre abertos para ouvir de Deus. Não tem como resistir os duros ataques, golpes de Satanás na família, se nós não tivermos com o coração aberto à correção que vem de Deus, porque Deus realmente corrige. Eu lembro que eu fui ouvir uma pregação, eu não gosto muito de fazer isso, que eu tinha pregado em um lugar sobre família e, sinceramente, foi muito difícil fazer a viagem dentro do carro ouvindo aquela pregação, porque a gente se sente corrigido, se sente às vezes até mesmo condenado diante de algumas coisas que Deus fala com a gente. Não é uma tarefa simples você encarar a palavra face a face, quando ela vem te cortando, quando ela vem te corrigindo. Mas a maneira como nós agimos diz muito acerca de quem somos e de como realmente encaramos a palavra. O irmão Brana, nessa mensagem Perguntas e Respostas,
que eu estou repassando esses dias, número 12, parágrafo 151, ele disse assim: quando os seus sentimentos estão corrigindo a alguém sobre um dom, quando você os está corrigindo-os escrituristicamente, e eles ficam ofendidos, recordem, isto não é o Espírito de Deus naquela pessoa, porque o Espírito de Deus não pode ser ofendido com a sua própria palavra. Então o irmão Brana disse que quando somos corrigidos pela palavra e nos ofendemos e nos rebelamos contra a correção, o profeta disse, aquilo naquela pessoa que leva ela a agir daquela maneira não é o Espírito Santo. Então são coisas a observar, porque se tem um lugar onde a palavra tem que atuar com total liberdade, é aqui, no púlpito, na igreja. E a palavra, ela é corretiva. Se ela não puder corrigir, o pastor ou aquele representante, de Deus, para ensinar, para exortar, para doutrinar, para corrigir, para confortar, enfim. Se ele não tiver liberdade para fazer isto, ele não é servo de Deus. Ele é apenas servo da igreja. E é um fato, se nós pegarmos a Bíblia, Paulo diz que o servo procura agradar o seu senhor. Era assim, quem tinha um servo, um escravo, um empregado, o escravo, o empregado, o servo ia agradar quem? O seu senhor. Então tem líderes que só são servos de igreja. E aí eles falam coisas que vão agradar somente a igreja, as famílias, as igrejas, o bem-estar, e assim sucessivamente. Mas nós temos que sermos, como disse Paulo, servos de Cristo, prisioneiro de Cristo, como diz Pedro. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então, para que a palavra tenha preeminência, total liberdade, primeiro esse pastor tem que ser servo de Cristo. Porque se ele é servo de Cristo, o servo procura agradar e fazer a vontade do seu Senhor, ainda que essa não agrade a todos. E dentro desse fazer a vontade do Senhor, muitas vezes vem esses momentos de correção, onde o profeta disse, muitos podem se sentirem ofendidos, mas ele diz aqui assim, mas isto não é o Espírito Santo, um verdadeiro santo de Deus deseja ser eficiente. Sim, Senhor, eu quero ser corrigido, eu quero que o Espírito Santo me corrija nas coisas que eu esteja fazendo que estiverem erradas. Isso é o profeta dizendo, eu quero que o Espírito Santo me corrija nas coisas que porventura eu estiver fazendo erradas. E ele segue, eu não desejo nada substitutivo, eu desejo a coisa verdadeira, simplesmente me deixe em paz, não me deixe ter nada de modo algum, porque eu prefiro fazer isso do que trazer um opróbrio para Cristo. Eu não ensinaria nada e não diria nada, a não ser que a Escritura o dissesse. E se algum irmão, algum cristão me visse ensinando algo errado, eu apreciaria se você me chamasse a um lado, depois do culto, e dissesse, irmão, eu gostaria de ir ao seu escritório, conversar com o senhor, você está errado em uma coisa. Vem, eu realmente apreciaria isso se eu estivesse errado. Irmão, porque eu quero estar correto
com as coisas de Deus. Esta é a posição de um cristão. Eu quero estar correto com as coisas de Deus. Quer dizer, isso não é brincadeira. É sério, né? Agora, todos nós queremos ser corretos. É para isso que queremos. Queremos fazer as coisas certas. E elas têm que vir através da Escritura. Veja você, fazer as Escrituras se unirem para que então as coisas certas sejam feitas. E não importa se tenhamos que sermos corrigidos. E aí o profeta vem e disse: mas quando somos corrigidos, nós às vezes não agimos muito bem. E ele afirma, quando não agimos bem, quando rejeitamos a correção que vem de Deus, ele mesmo afirma que não é o Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Então, dentro disso, falando sobre correção, nós temos que falar um pouco sobre casamento. É um assunto longo, que não tem fim, né? Volta e meia nós estamos voltando nesses assuntos. Porque é onde muitos erram, muitos erraram, muitos estão errando, e como o ser humano é ser humano mesmo, e só vai ser glorificado depois que esse corpo for transformado e o arrebatamento acontecer, muitos já erraram, estão errando, e muitos ainda errarão. O casamento, como disse o irmão Brana para o irmão Pierre Green, ele falou assim: olha, irmão Green, 85% dos problemas que nós encontramos dentro de uma igreja não são espirituais. Eles refletem, prejudicam o espiritual. São problemas de ordem familiares, disse o irmão Brana. Marido com probleminha com a mulher e aquela coisa chata ali que às vezes acontece. Pai com probleminha com os filhos, a nora e a sogra e assim por diante. O profeta disse: a maioria dos problemas são desse tipo de natureza familiar, coisas naturais, mas que não deixa de refletir na vida espiritual, porque um homem que não vai bem com sua esposa, a esposa que não vai bem com seu marido, uma família que não consegue viver em harmonia, e eles se dizem cristãos, filhos de Deus, nascidos de novo, membros do corpo de Cristo, se eles não estão em harmonia, irmão, não adianta, pode fazer qualquer tipo de façanha aí, não adianta, não está bem na sua vida espiritual. Pode se arrastar, claro, pode arrastar, vive por fé e etc, e assim vai. Aquele que perseverar até o fim, mesmo sofrendo, mesmo não sei o quê, mas não tem uma vida espiritual saudável, porque Deus é harmônico. Ele trabalha por uma harmonia. Você olha para o universo, todo o universo está em perfeita harmonia. A natureza em harmonia, o sol, a lua, as estrelas, a noite, o dia, as estações, tudo em perfeita harmonia. O que dá errado é o dedão do homem, onde o homem mexe, interfere, aí as coisas costumam não saírem bem. Mas o profeta disse: esses são os problemas que invadem as igrejas. Quando Jesus pregou, São Mateus capítulo 19, talvez daqui a pouco a gente leia, os discípulos estavam falando sobre problemas. Nós vamos ler, deixa aberto aí enquanto isso. Mateus capítulo 19, os discípulos estavam falando sobre problemas de ordem familiar, falando de casamento, falando de marido, falando de mulher, falando de divórcio, falando de que circunstâncias nós, como conhecedores da verdade, podemos nos apartar dos nossos cônjuges e casar novamente. Problemas
de ordem familiar. Mateus, capítulo de número 19. Vamos começar a ler, vamos parar, depois a gente continua. Mateus 19, verso 3. 3 diz assim: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o. Está vendo? Esse assunto foi só para tentar Jesus, só para provar Jesus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Porque tem casamento que acaba por qualquer coisinha, né? Que quebrou 3 copos na semana, e vai aí uma coisinha de cá, outra de lá. Então é lícito o homem repudiar a mulher por qualquer motivo? Verso de número 4. Porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne? Quando Jesus responde desse jeito, falando que os dois não são mais dois, mas são um, ele se opôs completamente ao divórcio. Quando ele responde assim, nos levando ao princípio, ele estava nos mostrando que no princípio, Gênesis 2, ele casou um homem e uma mulher, e mesmo com os desastres que aconteceu lá no livro de Gênesis, não houve um divórcio, houve consequências terríveis do pecado, mas um divórcio não. Versículo 6: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Para quem quer fazer, irmão, sempre vai ter um versículo. Sempre vai ter uma pega, um parágrafo, uma linha, para essas pessoas indagarem, lembrando que aqui não estão indagando a mim, estão indagando o próprio Jesus. Então a briga deles é com Jesus, é com a palavra, né? Mas ele segue dizendo, porque eles perguntaram, né, por que Moisés então permitiu divorciar? 8. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Pronto, está respondido. Moisés mandou eles divorciar porque eles eram duros, porque não se convertiam, porque não abrem o coração ao diálogo, porque não estão abertos à reconciliação, porque eram 2 burrinhos, um puxando para um lado, um puxando para o outro, até os 2 morrerem enforcados. Por isso que Moisés permitiu eles divorciarem, porque eles eram nascidos e criados no egípcio, a natureza deles era de egípcios. Prova que morreram tudo no deserto, e por conta desse mesmo pecado: prostituição, troca de mulher, bezerro de ouro, orgia ao pé do monte. Então, Jesus foi radicalmente contra esse tipo de conduta, que hoje é comum, hoje é modismo, dentro das próprias igrejas e dentro do próprio ministério. A coisa mais comum que tem hoje são pastores e líderes e crentes com N problemas desse tipo na vida deles, e ficou comum. Mas o texto segue dizendo assim, verso de número 8: Por causa da dureza do vosso coração vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Se não foi assim, nós temos que entender que essa mensagem está nos levando de volta ao princípio, quando as coisas não eram assim. Deus quer nos levar àquele tempo quando as coisas não eram assim como são hoje, aonde se separa por qualquer motivo, aonde às vezes
Uma pessoa joga a outra em um buraco, em um abismo, e depois isenta de suas responsabilidades e culpas, e sai como se fosse o inocente, a inocente justificada, cheio de direitos e de razões. Versículo 9 diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, aí a gente tem que parar aqui. Eu passei por isso bem rapidinho um dia destes, para entender melhor. Qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então Jesus vem aqui, a primeira coisa que ele fala, que qualquer um que repudiar sua mulher, que o motivo não tenha sido a culpa da prostituição recaindo sobre ela, esse indivíduo vai cometer adultério, se ele largar dela e casar com outra, se não for por prostituição. Talvez alguma tradução possa dizer fornicação, né? Tem traduções que dizem fornicação, tem traduções que dizem prostituição. Aí nós temos aqui perguntas e respostas de número 9. Irmão Bill, qual que é a diferença dessas duas palavras? Fornicação, prostituição e adultério. Perguntaram para o irmão Branham qual que é essa diferença. Aí ele vem de um modo singelo, direto, cita Mateus 19, 9, onde acabamos de ler, e fala assim: prostituição é um pecado cometido pelos solteiros. Ele disse, isto é, poderíamos dizer, fornicação, prostituição, um pecado cometido pelos solteiros. Quer dizer, uma moça namora com um rapaz jovem da igreja e namora outro na escola. O namoro dela com o da igreja é certinho, mas com o da escola, como diz, o pau quebra, né? O negócio pega fogo. Aqui é santinho, santinha, mas aí lá na escola tem beijo, tem abraço, tem esfrega, tem sexo, tem o que tiver de ter, né? E aí eles vão e ela casa com esse rapaz e não acerta essas coisas. E depois que eles se casam, isso vem à tona, pelos ouvidos de terceiro ou pelos ouvidos dela mesmo, mas depois que já se casaram. Aí o que o irmão Branham disse? Esta mulher que casou com esse rapaz tem uma culpa do pecado de fornicação, de prostituição. E Jesus, em Mateus 19, 9, deu o direito desse rapaz da carta de divórcio para essa mulher, porque ela o enganou antes mesmo deles terem se casado. Então, divórcio por pecados cometidos antes do casamento, não acertado entre o casal. E estas coisinhas não levadas a sério, com sinceridade diante de Deus, vão manchando o corpo de Cristo. Vai enfraquecendo essa célula reprodutora que nós estamos chamando de família. A família começa a nascer fraca, nascer doentia. Essa célula já vai nascendo contaminada. E uma célula contaminada, ela se torna uma célula cancerígena. Como eu ouvi um cientista dizendo que todo ser humano nasce com, nem que seja uma célulazinha contaminada pelo câncer. E ele disse, acontece que muitos desses seres humanos, essa célula cancerígena não se manifesta, não prolifera, mas todos nascem. Ela vai se proliferar e manifestar dependendo dos hábitos de vida daquela pessoa, pessoas que alimentam mais essa célula doentia. E assim, famílias também. É difícil alguém que nunca cometeu nenhum tipo de erro. Quer dizer, todo o corpo, toda a família, ou seja, tem uma célulazinha dentro dessa célula reprodutora chamada família, que tem uma pequena contaminação de câncer, mas os hábitos de vida são saudáveis, a sinceridade diante de Deus,
age segundo os conselhos de Deus e a sua palavra, e isso neutraliza esse câncer, para que esse câncer espiritual, esse câncer familiar não venha proliferar. Então, nós temos esses assuntos aqui, que volta e meia é bom a gente estar relembrando, para não cair no esquecimento, e são gravíssimos essas coisas, né? E mesmo com tudo isso, o conselho de Deus, a vontade de Deus é que, ainda que muitos tenham direitos, como disse o irmão Brana, contudo, preferível ficar do jeito que está, se amar, perdoar e procurar fazer o melhor, como disse o irmão Brana, do momento quando se tem a verdade para frente, o melhor que a pessoa pode fazer é: se eu nunca mais faço isso e farei o melhor que eu puder fazer, ser o melhor cristão que eu puder fazer daqui para frente. Mas o irmão Brana explica isso, essa diferença. Então ele disse: a diferença de fornicação e adultério, a palavra poderia explicar-se de uma e de outra maneira. É o mesmo ato, porém um cometido pelo solteiro e o outro cometido pelo casado. Fornicação ou prostituição, o mesmo ato do adultério, só que o outro ganha o nome de adultério porque foi o casado com pecado de ordem sexual, e o outro ganha nome de prostituição, porque é o mesmo ato cometido por aquele que é solteiro. E Jesus, não vou ler tanto, porque senão nós não vamos conseguir avançar muito. No verso 9, ele vem e disse isso: se não for por esses motivos o divórcio, quem larga adultera, quem casa com a separada adultera. Ele disse: não tem como, se não tiver dentro disso que Cristo estabeleceu, vocês estão todos errados. Versículo 10: disse-lhe seus discípulos, que aí ficou muito complicado, apertado o caminho, né? Aí qual foi a ideia dos discípulos? Assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Sabe quem falou isso com Jesus? Os apóstolos dele. Mas, então não tem graça, não posso largar por qualquer motivo. Se eu casar com ela não deu muito certo, se eu casar com ela, ela é fria, ela é indiferente, não me dá prazer, não gosta de cama, não gosta de sexo, não gosta disso, não gosta daquilo outro, e eu não puder largar, eu tenho que ficar com esse negócio a vida toda. Aí os discípulos assim: não, então se é assim, eu não vou, não convém casar, é melhor ficar sozinho então, antes sozinho do que mal acompanhado. Os discípulos falaram isso para Jesus, eles queriam que Jesus endossasse para eles a mensagem de Moisés: pode dar carta de divórcio, tem belida nos olhos, tem mancha, porque era meio assim na lei de Moisés. O marido casou, viu algo que não gostou, pega, devolve na casa da mãe. Os discípulos queriam que Jesus, como ele disse que não veio para quebrar a lei, os discípulos queriam que ele continuasse com aquela visão. Jesus não sustentou aquilo, chamaram eles para antes da lei, quando o propósito de Deus era uma só carne, um só casal, casamento indestrutível, indissolúvel, inseparável. Aí eles falaram: não, então casar desse jeito não compensa. Principalmente hoje, né, que as pessoas já casam pensando em separar. Tem até contrato, né, tem até cláusulas. Nós vamos nos casar, mas antes, eu não lembro, irmãos, eu ouvi uma certa vez, eu não lembro documentos, eu lembro, irmão Tony, eles fazem um pré-contrato nupcial. E esse pré-contrato está lá assim, ó: nós vamos fazer o voto uns aos outros e ser fiéis aos nossos votos até que, desde que. Quer dizer, há muitas ressalvas em cima dos casamentos hoje. Para você ter uma ideia, raramente se casa hoje, nesse mundo moderno que nós vivemos, com comunhão universal de bens, porque eles já casam pensando em proteger o seu patrimônio em um eventual divórcio. Então nós vamos casar com uma separação total ou comunhão parcial de bens, porque quero proteger meu patrimônio ou a herança que eu vier receber. E já há uma insegurança no mundo que nós estamos vivendo. Só que essa praga tem invadido as igrejas.
essa erva daninha, esse fel, esse veneno satânico está invadindo o jardim de Deus. Não foi no jardim de Deus que a serpente estava. É no jardim de Deus aonde a serpente passeia. Então, os discípulos disseram: não convém casar. Então, pensa antes de casar. Aos casados, pensem bem. Aos separados, pensem bem. Aos solteiros, né? Pensem e pensem muito bem. Por quê? Porque isto não é um sonho encantador. Esta, depois da salvação, é a decisão mais séria que uma pessoa pode enfrentar na vida. Mais séria. Verso 11 diz: ele, porém, lhes diz, nem todos, eu acho muito profunda essa frase, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Quer dizer, Jesus mesmo disse: não, eu só estou pregando. Jesus disse foi isso: eu só estou pregando, mas nem todos poderão receber isso. Eles seguirão a vida deles normalmente e farão o que derem na sua telha. Nem todos podem receber essa palavra. Verso 12, porque aqui agora há uma questão, ó. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Quer dizer, há pessoas que já nasceram desde o nascimento, foram crescendo e desenvolvendo, sem nenhuma aptidão sexual. Isso nunca foi algo tão aflorado, caloroso na vida dessa pessoa, nunca teve inclinação para isso. Nasceram assim, nasceram eunucos. Para eles viver 100 anos sozinho não vai fazer muita diferença. Paulo disse: eu gostaria que todos fossem como eu. Ele disse: mas nem todos têm esse dom, nem todos nasceram eunuco. Aí ele segue dizendo, Jesus: há eunucos que foram castrados pelos homens, a exemplo dos reis, que tinham o seu harém de mulheres, esposas, rainha, concubinas, e ali tinha aqueles eunucos para cuidar das suas mulheres. Mas todos que entravam lá para trabalhar eram o quê? Castrados. Eles foram escolhidos a dedo e castrados para cuidar das mulheres dos reis. Quer dizer, alguns nascem eunucos, outros são feitos por homens eunucos. Aí agora está isso aqui que serve para quem tem problemas de casamento e divórcio, mas não aceita, porque Jesus disse assim, ó, Jesus disse: essa palavra não é para todos, nem todos podem aceitá-la. Olha aqui, ó. E há eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Eunucos que se castram a si mesmos. Eles mesmos fazem isso. Eles abrem mão, às vezes, de um relacionamento, de um casamento e de uma vida sexualmente ativa. Eles castram a si mesmos porque eles amam mais o reino, mais o ministério, mais a causa, mais o nome de Cristo. Ele sabe que se ele fizer o contrário, talvez traria mais mancha, vergonha, reprovação sobre o reino, do que ele ficar sozinho. Então ele acaba optando por se fazer um eunuco. Os discípulos ficaram assim: Senhor, então está difícil. E se eles acharam difícil, é porque eles tinham problemas. E se eles tinham problemas, eles queriam resolver os problemas deles. E eles foram falar com Jesus. E este aqui foi o aconselhamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que um casamento, irmãos, cristão, vamos dizer assim, ele é algo extremamente, ou deve ser algo extremamente confirmado por Deus. Não deve ser uma coisa assumida, encarada por um sentimento carnal. Casamentos,
abraçados, ou o que nutre é apenas um sentimento carnal, ou apenas um jogo de interesses, ou como que hábitos, né? Hábitos antigos. Lembra dos hábitos antigos, como que eram? Às vezes havia pessoas que nem conheciam a noiva, ia conhecer a noiva no dia do casamento. Era o pai, era a mãe que arrumava o casamento ali, mas aquilo eram apenas hábitos antigos para proteger as heranças. Para que a herança não fosse para outros, eles escolhiam alguém ali, dentro do parentesco, na mesma linha ali de sucessão, e aquela coisa toda, para ficar tudo dentro de casa mesmo. Pensando nas coisas materiais, se encomendava, escolhia casamento para filhos. Hoje não é assim. Hoje eles mesmos precisam escolherem, e quem somos nós para poder interferirmos, né? Tudo que podemos fazer é aconselhar, mas interferir não. Nós podemos aconselhar, ir até onde nós como pais devemos ir, mas trazendo essa consciência. Não se deve casar ou assumir um relacionamento apenas por interesses carnais, seja paixões carnais, seja intenções materiais. Não, porque se assumirmos um casamento, seja quem for, por algum tipo de necessidade, não, eu vou suprir uma necessidade minha, irmão, esse voto de casamento é fraco. Olha, uma das grandes balelas que a gente está vendo hoje, excetuando os verdadeiros que Deus une, porque Deus ainda une casamentos, sabe? Mas está virando uma palhaçada votos de casamento. É uma mentirada no altar. Ah, que palhaçada. Na doença, é bonito, né? Na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, barará. Desde que, né, as pessoas trazem os seus votos e os fazem no altar, até aonde? Desde que você não me contrarie, eu serei fiel a esse voto que eu estou fazendo no altar. Então os votos são muito fracos. Por quê? Porque são votos, às vezes, feitos em cima de casamentos para apenas preencher interesses de necessidades. Tem pessoas que, eu vou me casar porque eu preciso de ser feliz. Preciso de alguém para poder cuidar de mim. Já começou errado. Você deveria conseguir cuidar de você. Você não é aleijado? E outro detalhe, mesmo se for impossibilitado, se você tiver condição, há tanto cuidador de idoso aí, tem tanto cuidador de pessoas com qualquer tipo de dificuldades física. Eu vou me casar, pastor? Por quê, irmão? Porque eu preciso de alguém para poder cuidar de mim. Começou errado. Preciso de alguém para poder lavar as minhas roupas, lavar as louças, cuidar da casa, fazer comida, fazer carinho em mim. Eu estou precisando de alguém para fazer isso. Não, você deveria saber cuidar da casa, lavar as louças, fazer carinho. Você também deveria saber. Você vai viver tão dependente assim? Tadinho de mim, eu tenho que casar para alguém cuidar da minha casa. Tá, minha casa, será que eu não sei passar uma vassoura nela, lavar ela, não sei limpar um vidro, lavar uma vasilha, lavar um vaso, um banheiro? Vai casar por isso? Fica sozinho, rapaz. Vai casar para quê? Claro que isso acompanha um ambiente de família. Lógico que essas coisas são feitas por pessoas que moram dentro daquela casa. Não vai vir um zumbi, um fantasma para fazer isso. Mas o voto não tem que ser construído em cima disso. Aí nós vamos vendo casamentos, e mais casamentos, e mais casamentos. Cada dia mais fraco. Pessoas às vezes vazias de tudo, vindo no altar para poder se casar. Não tem uma visão perfeita do que é realmente, do que significa de fato
um voto diante de Deus. Eu preciso de alguém para poder cuidar da minha casa. Espera aí, já viram aquele ditado, ninguém cuida melhor do que o dono? Eu acho que se você ama o que é seu, Deus me deu uma casa. Se você ama e crê que realmente Deus te deu, ninguém vai cuidar dela melhor do que você. Porque a gente tem que ter prazer de cuidar do que é da gente. Você tem que ter prazer. Eu fico imaginando, tem gente que fala assim, detesto lavar vasilha. Gente, olha, eu vou te dizer para você uma coisa, não é suas. Como é que você detesta cuidar daquilo que é seu? É tão bom ver as vasilhas limpas, é tão bom ver a casa limpa, é tão bom ver as roupas que Deus nos deu limpas, passadas. É tão bom você ver aquilo que é seu, bem cuidado. Agora, se a pessoa não sabe cuidar do que é dela, vai saber cuidar de casamento? Claro que não. Claro que não. Mas não pode falar essas coisas, porque se falar, às vezes ofende. Se falar, isso não está em uso mais, está em desuso, está fora de moda, e aí vai-se para um casamento sem o que deveria ter realmente para poder manter um casamento. Aí vem construindo o relacionamento em cima de bases que não são sólidas, bases que não são, como diz a Bíblia, né, uma rocha, como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que veio os rios, os ventos, as chuvas deram contra ela, e ela não caiu. Sobre o que nós estamos construindo a nossa família, a nossa casa? Se são em cima de expectativas apenas, até boas as expectativas, não suporta. Expectativa de ter uma esposa, expectativa de ter um esposo que vai suprir todas as minhas necessidades. Vai dar errado então, não vai suprir todas as suas necessidades. E o marido, expectativa do marido que supra todas as minhas necessidades. Não, então fica aí para casar com Jesus. Ele é o único marido que vai suprir todas as necessidades. Eu não sou um marido que supre todas as necessidades. Não existe aquele que é completo, que supre todas as necessidades. E vice-versa. Então, já começa muitas vezes errado. Casamentos rasos, casamentos fracos, casamentos que, se o ego deles, daquele cônjuge não for preenchido, se o eu dele não for massageado, o ego não for massageado, logo aquele voto se despedaça. Porque o voto é até que o meu ego para de ser preenchido. O voto é até que o meu eu para de ser o centro das atenções ali dentro daquela casa, dentro daquele casamento. O voto é muito bom, enquanto você conseguir me fazer feliz. Irmão, quem é essa pessoa que dá conta de passar 50 anos fazendo o outro feliz, 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 feliz? Eu vou te contrariar um dia. Nós vamos nos contrariar uns aos outros. Sim. Há dias que marido contraria a esposa contraria filho, e se você for bem franco, bem verdadeiro, há dias que você vai olhar e falar, não, filho, pelo amor de Deus, fica longe de mim. Não, fica longe, bem longe de mim, hoje não. Eu vou dormir lá embaixo, você vai dormir aqui em cima, viu? Esse é o ser humano. Esse é o ser humano. E aí, se o voto é um voto em cima de um conto de fadas, esse ser humano vai saber lidar com esses dias maus, não. Não vai saber resolver esses problemas. Claro que eu não estou defendendo ninguém dormir separado, um no quarto, outro no outro, um na sala. Não é isso que eu estou falando, Não é isso, mas eu estou falando que casamento realmente enfrenta essas dificuldades. E os discípulos queriam saber, podemos separar, Senhor, por qualquer motivo? Jesus disse, mas vocês estão carnais demais, qualquer problema,
Porque as vasilhas não foram lavadas, porque não deu tempo de lavar roupa, ou porque não deu tempo de pagar a fatura do cartão, é porque entrou em 1 ou 2 meses de crise financeira, já quer separar? Não, as coisas não são bem por esse lado. Por isso que eu disse, pense bem, você que é solteiro, em cima do que você vai construir um casamento. Porque se você não construir em cima das bases corretas, problemas. As pessoas, porque você está casando por quê? Eu estou casando porque eu quero ser feliz, eu quero alguém que me satisfaça, eu quero alguém que me complete. Mas que coisa, né? Que coisa, eu quero ser feliz, eu quero alguém que me complete, eu quero alguém que me proporcione prazer. E você? E você não entendeu que tem 2 mãos? Você não entendeu que tem 2 lados? Você não entendeu que a pessoa que está lá do outro lado também tem esses mesmos sentimentos? Quer dizer, você deveria não estar pensando em ser, mas fazer feliz, não pensando apenas em receber prazer, mas proporcionar prazer. São os nossos egoísmos que nos fazem olhar somente para nós, e todos os dias os relacionamentos vão enfraquecendo, vão pouco a pouco morrendo, porque esses valores e esses princípios estão morrendo, estão se enfraquecendo. E por que eu estou falando isso? Porque casamento, irmão, casamento é um patrimônio da igreja. Deus instituiu o casamento e deu o casamento como uma herança à igreja, para que a igreja pudesse celebrá-lo, pudesse fazê-lo, pudesse cultivá-lo. Faz aqui, pega essas 2 palavras, casamento e evangelho. Essas 2 coisas andam juntas. Aqui, casamento faz parte do evangelho. Onde estão os casamentos segundo o evangelho? Segundo o evangelho é segundo a visão de Cristo, segundo os princípios da palavra. Porque estes são aqueles que suportam a carta de divórcio que Moisés permitiu dar. Estes são aqueles que vencem a dureza dos corações, que obrigou Moisés da carta de divórcio, porque senão seria 2 capetinhas vivendo junto, e um dia podia chegar em casa, um deles estarem mortos dentro de casa. Aí Moisés falou assim, ao invés de matar, é melhor deixar separar, que senão uma hora dessa vai acontecer coisa pior. Só que Jesus disse, não tem problema, pode dar carta de divórcio, mas fica sozinho, porque essa é a outra parte. Se quiser dar carta de divórcio por qualquer motivo, como Moisés permitiu, pode dar, mas fique sozinho. Ele disse, pode dar, qualquer um aqui pode divorciar, irmão, não tem problema, eu posso me divorciar, desde que eu fique sozinho. Qualquer um aqui pode, desde que fique sozinho. Foi o que Jesus disse aqui em São Mateus, capítulo de número 19. Então Deus vem aqui, Ele dá esse patrimônio, dá essa herança, esse presente aqui para a igreja. Casamento é um presente, é um propósito de Deus que deveria ser inquebrantável, né, como eu disse, indissolúvel. Deveria nunca um casamento, segundo Deus, não foi o que Ele disse? O que Deus ajuntou, não é o que está escrito? Não separe o homem. Por quê? Porque serão os 2 uma só carne. Para separar, você tem que partir a carne no meio, você tem que amputar. Imagina corpos amputados. O casamento se torna um corpo, se torna um governo, se torna uma instituição, e não existe instituição, ou governo, ou corpo que é amputado, que passe por divisões, que não se enfraqueça. Tudo que se divide enfraquece. Tudo. Um país, um governo, uma igreja, uma família, não existe aquilo que passe por divisão e não se enfraqueça. Tudo enfraquece. Então Deus
ele constituiu o casamento e chamou de carne da carne, serão os dois uma só carne, ou seja, casamento feito segundo o Evangelho de Cristo. Casamento alinhados, vamos dizer assim, com a perfeita vontade de Deus. Se não for assim, as doenças, elas virão, as dores virão. E estes, estou aqui, vou lendo aos pouquinhos, são os muitos problemas que aqui, irmãos, é tão sério, mas tão sério, que se não for bem tratado, há pessoas que vão perder o arrebatamento, irmãos. Eu nunca disse que uma pessoa casada, divorciada, casada de novo, ou divorciada, não vá ao arrebatamento. Mas aqui, tem coisa que tem que ponderar, né? Irmão Branham, eu tenho casado e divorciado, e logo voltei a casar-me com uma mulher que também havia estado casada e divorciada. E logo casada com ele, e estes dois, estão casados à vista de Deus, como podem ambos ou um deles irem no rapto? Uma irmã congregava com o irmão Branham, e ela era divorciada, e casou com um homem que também era divorciado. Dois divorciados se casaram. Aí ela queria saber, irmão Branham sempre pregando rápido, ela falou, podemos ir no arrebatamento, irmão Branham? Isso me preocupou agora. Só que isso não preocupa mais ninguém, irmão, tá valendo tudo. Hoje o temor foi embora, hoje está podendo, como diz o ditado, pôr para quebrar, e hoje vai todo mundo no rapto. Pode adulterar que tem rapto, pode mentir que tem rapto, pode prostituir que tem rapto, pode sonegar que tem rapto, tá valendo tudo. Essa gente perdeu o senso. Eu imagino que cheiro Deus está sentindo dessa gente. Perguntou para o irmão Branham, como podem ambos ou um deles irem no rapto? Aí o irmão Branham 207 fala assim, como? Parece que ficou meio sem entender, falou assim, como? Como podem irem no rapto? Aí ele falou assim, eu não sei, eu não poderia te dizer isso. O irmão Branham disse, eu não sei se tem arrebatamento para uma pessoa que faz essas coisas. Não nos cabe julgar. Se o irmão Branham disse assim, eu não sei, eu não vou dizer que sei, para me passar pelo pastor bonzinho e dizer, não, irmão, creia, você irá no rapto. Eu vou dizer só o que ele disse, eu também não sei. Agora, se você prefere viver no eu não sei, viver no eu não sei, é viver na dúvida e na incerteza. E é horrível tratar a salvação desse jeito, arrebatamento desse jeito. Eu não sei, não poderia dizer-te. A pergunta é, poderão estar no rapto divorciados, cada um deles divorciados? Cada um tem um companheiro que vive, depois se casaram outra vez, ambos se casaram outra vez, e agora essa mulher tem um esposo que vive, esse homem tem uma mulher que vive, e ambos voltaram a se casar. Agora, tem filhos e assim sucessivamente, e desejam vir a Deus, poderão entrar no rapto? Aí o profeta responde assim, isso estará da parte do Pai Celestial, eu não poderei responder isso. Uma coisa vi, a Bíblia diz que serão chamados adúlteros, e também a Bíblia diz, um adúltero não entrará no reino dos céus. Isso é tudo que posso dizer. Eu não sei, isso verdadeiramente me mata dizer isso. Porém, nada posso dizer senão o que a palavra diz. Devo permanecer com isso. Espero que isso esteja tudo mal. Há lugares na Bíblia, não lhes estou aconselhando, por favor. Só deixe-me dar-lhes uma pequena escritura, por favor. Se estás vivendo feliz com teu esposo, vivendo feliz com a tua esposa, por favor, permaneça nessa forma. Você porque haja disso,
haja dito isso, não deixem sem lar a esses filhinhos e coisas como essas. Deus tem feito restituições em lugares para as pessoas que fizeram uma coisa mal. Vocês recordam? Jesus disse de Davi que quando ele teve fome, entrou no templo de Deus, comeu o pão da proposição, o que era lícito unicamente para o sacerdote. E encontramos Davi sem culpa. O sacerdote também blasfemou o sábado no dia do sábado e foi encontrado irrepreensível. E aqui há um maior que o sábado. Apenas vamos deixá-lo a Deus e seguir adiante. Apenas viver da maneira que você simplesmente vivam para Cristo. Vejamos, pode que haja uma oportunidade para que entres. Não faças 2 erros. Eu gostei dessa frase, 2 erros nunca corrigirão 1. 2 erros nunca corrigirão 1. Tem muita gente aí tentando corrigir erro, cometendo mais erros. 2 erros nunca corrigirão 1. É só mais um erro. 2 erros nunca corrigirão 1. 2 erros vão somar mais erros. Apenas siga adiante. Viva da forma que estás. Lembrando que esses aqui já viviam juntos. Se estão felizes juntos, você pode ter a companheira errada. Eu direi uma coisa: se você tem a companheira errada nesta esposa, nesta vida, você nunca terá isso na outra. Todas as coisas erradas serão endireitadas no milênio. Por isso que tem gente querendo fazer o milênio agora, porque aí dá para consertar agora, entendeu? Muitas coisas erradas serão consertadas no milênio. Aí a gente tem que dar um jeito de fazer esse milênio começar então, porque aí a gente pode consertar, entendeu? Então tem gente que já acredita que nós estamos vivendo aí um milênio espiritual, e aí estando no milênio é hora de começar a consertar as coisas, separar os casais, porque chegou o milênio espiritual, chegou o 7º dia, o 7º milênio, o tempo de descanso, a 7ª era, aí força de todos os lados. É assim que vai nascendo os ismos, né? Vão nascendo as doutrinas. Então o casamento, irmão, ele vai muito além do que um parzinho de alianças. Ele vai muito além do que um voto bonito e florido no altar. E eu acredito que o que vai consolidando um casamento é à medida que as dificuldades vão aparecendo. São as dificuldades. A aliança é maravilhosa, mas são as dificuldades que consolidam e consagram o casamento. Eu vou repetir, são as dificuldades que consagram um casamento como sendo um casamento que Deus fez, porque as dificuldades não conseguem destruir aquele casamento. Eles encontram graça para poder recomeçarem, encontram graça para poder se fortalecerem em Deus. Então essas dificuldades é que mostram o que realmente são esses votos, que não deveriam se resumir só apenas em poesias, né? Momentos incantáveis. Qual é o propósito dos votos? Verbalizar os sentimentos que nós sentimos um para o outro. Tá, mas nesse momento, como eu disse, todo sentimento será maravilhoso. Mas e depois de um tempo? E quando as coisas, lembra disso, você que vai casar, você que já se casou, você que está ouvindo e que ouvirá essa mensagem, lembra destas palavras aqui, os votos de casamentos, irmão, eles vão mostrar quão verdadeiro eles realmente são. Sejam feitos debaixo de um pé de jaca, debaixo de um pé de cacau, ou no altar, em qualquer lugar que seja feito dentro de um escritório, seja feito num altar, seja feito diante das testemunhas,
porque a igreja normalmente se põe ali como uma testemunha daquilo que eles estão vendo, mas o que mostra ser verdadeiro esse voto de casamento, essa lealdade, são os imprevistos, porque depois dos votos vem as coisas que são imprevisíveis, sabe? Tem coisas que não dá para você prever que vai acontecer depois que você casar. Tem coisas que são previsíveis. A pessoa casa sabendo, olha, pode adoecer, porque todo ser humano adoece. Pode morrer, porque todo ser humano morre. Pode vir uma crise financeira, porque todo ser humano está sujeito a viver uma crise financeira. Mas aqui, existem situações que podem suceder a casais, a famílias, que são impensáveis, que são inimagináveis, imprevisíveis. Não teria como você imaginar e prever que aquilo iria acontecer com você. Estas coisas é que mostrarão se aquele voto de casamento, ou se aquele casamento realmente foi feito por Deus. Quando o imprevisível, quando o impensável, o inimaginável bater na porta daquela pessoa, é que você realmente vai saber. Isso aí foi Deus quem fez, ou foi o homem que fez? Porque o que o homem fez para suprir sua necessidade, sua carência, para poder amassagear o seu ego, para poder encher o seu ego, inflar o seu ego, Não, isso não suporta esses momentos difíceis. Mas eu vou ler aqui, quero ler alguns parágrafos, deixar aqui para vocês, e deixar aqui alguns posicionamentos, os quais nós, como cristãos, deveríamos tomar. Irmão Brana, eu me casei com uma mulher, e eu já havia me casado antes. Então vamos às perguntas do profeta. Me casei com uma mulher que eu já havia me casado antes. E eu já havia me casado antes. Nós nos divorciamos. E desde então ela se casou 2 vezes. A Bíblia afirma que se desejamos casar para voltarmos à primeira esposa, agora devo voltar para aquela que se casou antes, ou poderia eu ser livre? Irmão Brana disse, não faça isso. Por que não faça isso? Você casou com ela, separou dela, ela casou com outro, divorciou e tornou a casar de novo. Não, então não faça isso. Aí ele vem aqui e fala assim, eu tenho um casal de irmãos na nossa igreja que eu os casei há 20 anos atrás. E eles se separaram porque brigavam muito, amassavam as panelas dentro de casa. O irmão Branham disse assim, ela seguiu o caminho dela, ele seguiu o caminho dele. Sabe o que o irmão Branham disse? Sempre congregaram conosco. Ela nunca foi tocada por outro homem e ele nunca se envolveu com outra mulher. E agora, depois de 20 anos, eles resolveram a se reconciliar e perguntaram para mim se eu faço o casamento deles. O irmão Branham disse assim, vocês sempre foram casados desde o princípio. Ele não poderia recebê-la de volta se ela tivesse contaminado lá, mas ela se manteve limpa na sua posição, ele se manteve limpo na posição dele, então agora sim ele poderia receber. O irmão Branham disse assim, e nós os casamos novamente, e hoje eles vivem juntos, porque são mais experientes e mais maduros hoje, e conseguem superar o que eles não conseguiam superarem há 20 anos atrás. Naquela condição ele pôde recebê-la de volta. Mas agora nessa aqui, foi embora, arrumou outro, casou, tornou a casar de novo. Jeremias disse, o profeta disse aqui assim, se esse homem a recebe, ele se torna pior, o seu segundo estado se torna pior do que o primeiro. Ela recebeu semente de outro homem. Então o profeta disse, esse é um caminho sem volta. Agora, se os dois se separam, ela vai, se suja, ele vai embora, se suja. São 2 sujos, Aí eu diria assim, tanto ela deveria ficar sozinha, quanto ele deveria ficar sozinho, porque ambos queimaram suas fichas, suas oportunidades,
ele também deveria ficar sozinho. Por quê? Porque também se corrompeu, porque também carrega sua parcela de culpa. O homem está isento de suas responsabilidades, suas culpas também, né? Se ele também tivesse ficado na sua posição, ele teria direito. Mas se ela sai e ele fica na posição, ele tem direito. Mas ele saiu, empurrou ela saiu, ele vai e sai mais uma vez, ele também perde a posição dele. Então, os jovens, principalmente, os jovens, pense bem antes de se envolverem com qualquer tipo de relacionamento, irmãos. Bem, agora, meu irmão, aqui está a única maneira que você poderia fazê-lo. Este é um grande assunto e algum dia eu desejo, se a igreja alguma vez se organizar e se endireitar a uma posição que ela deve estar, eu desejo, eu digo isso com reverência. Existem algumas facções, pensamentos sobre casamento e divórcio nas igrejas. Uma mantém uma facção, a outra mantém outra. Na minha opinião, com a graça no meu coração diante de Deus e sua Bíblia, ambas estão erradas. Bem, mas há uma verdade ali. Se você observar o que Jesus disse, agora aqui, eu tenho um irmão, meu próprio irmão de sangue, isso aqui eu li sexta-feira, né? Está se preparando para se casar com uma mulher, e o meu irmão foi casado antes, tem um filho com uma boa mulher, e ele chegou até mim para que eu fizesse o seu casamento. E ele chegou até mim para que eu fizesse o seu casamento, e eu lhe disse, não, de forma alguma. Irmão Brana falou com o irmão dele, não, de forma alguma. De forma alguma. Jesus disse em Mateus 5, que aquele que repudia sua esposa e se casa com outra, exceto em caso de fornicação, pois faz com que ela cometa adultério. Qualquer que casar com ela, com aquela que foi repudiada, vive em adultério. Então não faça isso. Não. Você não pode voltar à sua primeira esposa se ela se casou novamente. Mas se ela divorciou de você e te repudiou, então você diz, estou livre. Deixe-me ler isso novamente. Eu casei com uma mulher que tinha sido casada antes, nos divorciamos, ela se casou 2 vezes. Eu suponho que essa pessoa ainda permanece solteira. A Bíblia afirma que se desejamos casar, para voltarmos à primeira novamente. O irmão citando isso para o irmão Brana. Não, senhor. Vá até as leis de Levítico, você chega até aquela mulher, ela é propriedade de alguém, você tem se sujado e está pior do que nunca. Não, você não deve tomar de volta uma esposa que se casou com alguém mais. Agora, poderia eu voltar para aquela que já foi casada antes? Ou devo ser livre? Você é livre, fica livre. Sim, não volte outra vez. Não, senhor, ela está casada com outra pessoa, fica longe disso, isso é certo. Não, aquilo te corromperá. Você está livre, mas não deve voltar a se casar novamente. Você está livre para ficar só. Livre, ele disse. Aí ele conta aqui do casal que viveram separados e depois voltaram um para o outro, mas mantiveram os seus votos de fidelidade um ao outro, não se corromperam, não se sujaram. Então, irmãos, é por isso que eu digo, tem que ter muita direção de Deus para poder assumir, para poder entrar em um relacionamento, porque há coisas que são imprevisíveis, são inimagináveis, né? Acontecem ao longo de um casamento. Quando eu digo assim, previsíveis, é porque você casa hoje e não vai descer um anjo aqui assim no altar, irmão Donizete, falar assim, ó, você está casando aqui hoje, viu? Mas deixa eu falar para você uma coisa, daqui tanto tempo sua casa vai ser hipotecada. Não, você não está casando preparado para isso.
Você não vai casar e o anjo vai descer lá no seu quarto, vai descer lá no altar, falar: você está casando hoje, mas deixa eu te falar para você uma coisa. Vai chegar um tempo aí, você está fazendo o voto agora no altar, mas vai chegar um tempo que essa mulher vai desenvolver uma enfermidade, tá? E durante essa enfermidade dela, você vai ter que cuidar dela, você vai perder, você vai ter a sua companheira e não vai ter a sua mulher, tá? Você vai ter que ser homem para honrar o seu voto. Eu estou falando do imprevisível, do inimaginável, que às vezes pode acontecer ao longo da caminhada. Essas são as partes que as pessoas não pensam para casar. É igual aquele homem que casou com a mulher e depois de um tempo ela adoeceu, irmão, e ela entrou num estado de demência. E ele está ali na luta, anos e anos e anos e anos e anos cuidando daquela mulher. Chegou um momento que ele não estava aguentando mais. Ela estava demente, varrida da cabeça, tadinha, vegetando. Aí ele chamou o pastor e falou: o que, pastor? Pastor, eu vou rasgar o verbo, senhor. Não vou falar as palavras dele, né? Eu estou querendo namorar. Não estou aguentando mais, não. Eu estou sem mulher tem não sei quantos anos. E o que eu vou fazer? O que o senhor me aconselha? Como o pastor não tinha luz, como ele não tinha revelação, o que ele falou? Ele falou assim: você até pode namorar, só que tem uma coisa, você tem que divorciar dela primeiro. Aí ele falou: me divorciar dela? Sim, você tem que divorciar dela. Mas como é que fica isso? Sabe o que ele falou? Ela não está mais aí. Se você namorar, não namorar, casar, deixar de casar, ela não sabe de nada, ela não está mais aí. Mas pelo menos faça a coisa correta. Sem visão, sem luz. Ele mandou ele divorciar daquela mulher com quem aquele homem começou a vida, que o ajudou a chegar onde chegaram, que construíram tudo que construíram juntos. Agora ele diz assim: ela não está mais ali, porque ela perdeu os sentidos. Então agora ela está inválida. Então o meu voto não é até que a morte o separe, o meu voto é até que a minha mulher fique inválida. Meu voto é até que o meu marido fique inválido. Meu voto é até que a casa seja hipotecada. Meu voto é até que venham as primeiras crises materiais. Esse é o lixo do evangelho que está sendo pregado hoje. É o lixo que é pregado hoje. Ele diz: pastor, mas eu não consigo. Por mais que ela não esteja ali, a minha consciência não estará bem colocando outra mulher dentro da minha casa. Por mais que ela esteja insana, débil, sem nem me reconhecer, eu não consigo fazer isso. Ele teve um princípio que o pastor dele não teve, uma visão que o pastor dele não teve. Ele estava vivendo o imprevisível. Duvido que ele imaginou que a mulher dele um dia ficaria daquele jeito. Mas as pessoas não casam pensando que coisas difíceis podem acontecer, e depois de algum tempo o romance pode diminuir, a aptidão sexual pode diminuir, depois de um tempo a paciência pode diminuir, né? A vida passa, e junto com a vida muitas outras coisas vão passando, e aí as pessoas não pensam nisso, que desastres podem acontecer, né? E aí, para onde vão os votos? E aí, aonde está esse casamento que é um presente que Deus deu à igreja? Onde está esse casamento que deveria andar junto, com lado a lado, de mãos dadas, vamos dizer assim, com o evangelho? Onde está isso? Essas coisas, irmão, estão morrendo. Estão morrendo. Hoje as coisas estão ficando banalizadas, votos fracos, né? Prometo não me divorciar, desde que você não fique demente. Prometo não me divorciar, desde que você não perca a saúde. Prometo não me divorciar, desde que você me proporcione prazer a vida inteira. Não é assim? São assim, deveria ser assim os votos, porque é assim que está seguindo muitos dos casamentos, né?
E o evangelho sendo o quê? Sendo ridicularizado, sendo escandalizado, né? Prometo não me divorciar, não quebrar os meus votos, desde que você não fique incapaz, não fique inválido, porque se você ficar incapaz, ficar inválido, aí eu já não posso mais honrar o meu voto. Contratos, são contratos, cheio de cláusulas, né? Votos que não passam de contratos, cheio de cláusulas, prevendo como vão agir depois de casado, se caso algo não sair da maneira como eles esperavam. E sempre haverá algo que vai sair do jeito da maneira como as pessoas não esperavam. Não tem ninguém que possa dizer assim, tudo saiu exatamente como eu esperava. Tá, depois de 30 anos me diga se tudo saiu exatamente da maneira como você esperava. Muitas coisas não saem da maneira como nós esperamos. Aí está aqui o irmão Branham dizendo, minha igreja está totalmente enredada com isto. E ele disse, se eu trouxesse agora a verdade sobre casamento e divórcio, espalharia a igreja por todos os lados. E ele vem e diz assim, antes dele trazer a mensagem, eu tenho assim diz o Senhor sobre isso, mas fiquem quietos e como está, porque 2 erros não corrigem um. Eles fiquem como está para não piorar as coisas. Porque tem coisa que enquanto mais se mexe, pior fica. O irmão Branham falou sobre essas verdades de casamento e divórcio, que muitas pessoas às vezes não se preocupam, não tem receio algum sobre isto. Vou ler mais algumas coisas aqui. Olha aqui, irmão Branham, lhe permitiria que o Senhor nesse tempo instruísse-nos? Irmão Branham, lhe permitiria o Senhor neste tempo instruir-nos acerca da pergunta de casamento e divórcio? Pode um homem casar-se com uma mulher e ser divorciado por ela, e divorciado por ela foi embora, ela deu o direito, divorciado por ela, e logo casar-se com outra? Se ambos se casam com outros, ambos estão cometendo adultério. Você mencionou que ligaria isso à semente da serpente. Agora, aqui há aqui há uma das perguntas mais tradicionais que eu tenho nestes montões, e é a mais perguntada no mundo hoje em dia. Agora, ouçam-me, eu tenho uma razão para isso. Se você trouxesse a esta igreja, nesta gravação, esta manhã, a coisa correta acerca de casamento e divórcio, espalharia toda a igreja no país, se eles ouvissem isso. Isso é correto. Agora, valha-me, aqui está a Bíblia diante de mim. Tenho nessa pergunta, assim diz o Senhor, e estão erradas ambas as partes que estão debatendo, ambos que voltam a casar com os casados e assim por diante. Ambos estão errados no que estão fazendo. Porém, entre isto está a verdade, o centro do caminho. Não quero que tenho que fazer uma gravação. Se acaso algo me suceder, os irmãos a pode pôr depois que eu morra, veio? Se as igrejas, porém eu quero fazer uma gravação sobre isso e apenas mostrar-lhes onde está. Porém, até que me sinta dirigido pelo Senhor, nada direi acerca disso, pois nessas coisas devo ser dirigido pelo Senhor. Se não sou dirigido, farei mais dano do que bem. Agora, quero que notem isto: pode um homem casar-se com uma mulher e ser divorciado por ela e logo casar-se com outra? E ambos se casam com outro, ambos estão cometendo adultério? Agora, amigo meu, eu não quero ferir os seus sentimentos, porém é isto mesmo que a Bíblia diz. Jesus disse: aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Agora, eu não desejo te dizer isso, porém esta é a verdade: ambos estarão em adultério. Ambos que se largam e voltam
a se casar de novo. Ambos estarão em adultério, desde que não seja por aquele princípio que lemos lá no início do culto, exceto em caso de fornicação e a infidelidade conjugal. Mas o profeta disse: ambos estão errados. Então são muitas coisas, irmãos. Olha, nós não temos nada, isso aqui não vai uma acusação para ninguém, não vai a título de discussão com ninguém, não tem que provar nada para ninguém, até porque ninguém consegue provar nada para cabeças formadas e conceitos pré-estabelecidos, é só a título de informação e ensino, né? Mas ninguém muda a cabeça de quem já construiu seus pilares de crença. Casamento e divórcio, irmão Branham diz assim, não existe ministro que possa se casar com uma viúva. Você já deve ter conhecido algum, não? Que tenha se casado com viúvas. O irmão Branham diz que um ministro não deveria se casar nem mesmo com uma viúva, né? Aí criaram essas doutrinas assim. Vocês sabiam disso? Vocês querem ler isso? Muito bem, procuremos em Levíticos 21, Ezequiel 44, 22. Isso lhe mostrará que não era para sacerdócio se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por homem. Esse tipo é da virgem noiva de Cristo, porque eles manuseiam o fogo de Deus, e os sacerdotes manuseavam os filhos de Arão. Nós não temos tempo de ler tudo isso. Não temos. Deus é imutável. Eles não podiam casar-se com outra mulher e com uma mulher que tivesse sido tocada por um homem, mostrando em tipo aqui, se eles querem ver isso, que a igreja do Deus vivo é pura, é inadulterada. Então ele não deveria casar com uma mulher que fosse tocada por outro homem ou que fosse viúva de outro homem. Ele estará desqualificado. Mas eu estou achando tão estranho as coisas hoje. Parece que ninguém liga mais para essas coisas. Não se importam muito com isso. Então assim, não vamos convencer ninguém, mas vamos deixar que Deus nos convença pela sua palavra, o que é certo e o que é errado. Então, se está escrito, irmãos. Eu estou aqui com essas mensagens, até me perdi aqui, de tanta mensagem que tem aqui. Mas, irmão Brana, eu estou lendo o irmão Brana falando que as pessoas dizem crer nele, os mesmos que fazem essas coisas. Irmão Brana, uma pessoa que tem um cônjuge vivo e é divorciado, pode casar-se antes de vir a mensagem e se tornar um pregador? Agora é mais grave ainda. Então nós estamos falando de um inocente, que antes de vir para a mensagem, sofreu um problema de casamento e divórcio, certo? Então ele não estava na mensagem, não tinha a revelação que nós temos. Então ele sofreu um problema de casamento e divórcio antes de vir na mensagem. Aí irmão Branham disse, agora ele veio para a mensagem e tem o dom para ministrar a palavra. Aí perguntaram para o irmão Branham, pode isso? Porque ele, tempo de ignorância, ele não sabia, mas ele pode ser um pastor, sendo que isso foi cometido no tempo da ignorância? Vamos lá. Bom dia, irmão. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, diz, se desejam anotar isso, Tito também, Tito de 1 a 6, anotei essa. Quero que leiam isso para essa pergunta. Vês se um homem deseja o ministério de pastor ou pregador, uma coisa ou outra na igreja, ele tem que ter uma só esposa. Isso é certo, um ministro. Agora, isso é 1 Timóteo 3, 2 e Tito 1 ao 6. Agora, note que a Bíblia diz que esse homem que é um ministro na casa de Deus terá uma esposa viva.
Querido irmão Brana, aí ele vai mudar para outra pergunta. Então aqui ele deu as escrituras e foi direto e disse que esse ministro, ele deveria ter apenas uma companheira, uma esposa. Aqui, perguntas e respostas 2, tem que ser marido de uma mulher e não duas. Aqui, em casamento e divórcio, 221, tradução da Voz de Deus, diz que ele tem que ser casado com uma mulher pura, virgem, e também não pode ser casado com viúva. Esses princípios aqui já não valem muito por aí afora, né? Mas são coisas que estão escritas e não tem como fugir. Aqui na mensagem Perguntas e Respostas de número 15, o irmão Brana diz que um homem só teria direito de largar a sua mulher, casar com outra, em caso de fornicação, baseado em Mateus 19, versículo 9, que é o pecado cometido antes de casar, que não foi acertado até o dia do noivado, até o dia do casamento. Esta é a condição dele deixar essa mulher e então casar-se novamente. Aqui, em mensagem Perguntas e Respostas de número 1, o irmão Brana, não dá, eu não vou fazer isso não, irmãos. Aqui, ó, eu estou com 27 páginas aqui, que eu imprimi ali, para não trazer um monte de mensagem para cá. O irmão Brana disse que um homem que a sua mulher lhe trai, e ele é um ministro do altar. Como um membro comum da igreja, ele poderia levantar, casar-se, seguir sua vida normalmente. Como um ministro, se ele quiser usar deste direito de se casar novamente, ele tem que desocupar esse lugar, porque ele sai do requisito de ser marido de uma mulher. Ele deixa de ser marido de uma só mulher, agora ele é marido de duas, viva. Então, são mensagens e mais mensagens, e mais mensagens. E eu diria assim, em um culto, em 2 cultos, em 10 cultos, não tem como a gente tirar o máximo desses assuntos e trazer para a igreja. Mas resumindo aqui, eu diria para as moças, diria para os rapazes: não dê ouvidos para homens divorciados. Por favor, você pode entrar em um grande problema na sua vida. Não dê ouvidos, porque há divorciados e divorciados. Nem todos os divorciados podem se casar. Pastor, acepção de pessoas? Não. Análise de fatos. Individualmente. Alguns, quase todo divorciado fala assim: não, eu tenho direito. Minha esposa não quis fazer sexo comigo. Não, eu tenho direito. Minha esposa cortou o cabelo. Não, eu tenho direito. Minha esposa me traiu. Ele só fala assim, ó, minha esposa me traiu. Mas é tão canalha que não fala que por 1000 vezes traiu ela primeiro. Essas pessoas não têm pudor, não têm caráter. Eles não deveriam ser chamados de crente. Por isso, não dê ouvido para essas pessoas. A Bíblia e a mensagem permanece a verdade, irmãos. Eu teria muitas e muitas coisas aqui para poder trazer, para poder falar, mas eu não vou conseguir fazer isso com tão pouco tempo, e nós vamos fazendo isso aos poucos, viu? Aos poucos. Então eu quero aconselhar, como eu disse, especialmente os jovens, que ó, as moças, tenham namoros limpos. Se tiver coisas erradas, antes de vocês se casarem, acerte com os futuros esposos, quando você vê que é ele, que é a pessoa. Não vá se abrindo com todo mundo aí, porque senão depois também você só se arruína. Mas se vê que é essa pessoa, e se essa pessoa realmente te ama, vai te entender. Se te ama, vai te perdoar. Se te ama, vai te aceitar como você é.
Então não precisa ter esse medo, eu não vou falar nada, porque senão não vai me aceitar e vai acabar o namoro, ou vai acabar o noivado, ou não vai dar em nada o casamento. É melhor acabar o namoro, o noivado, e não dar em nada o casamento, que depois descobrir acabar o casamento, passar pelo trauma de um divórcio. Então, estes são um dos muitos motivos pelos quais uma moça e um rapaz deveria viver uma vida limpa, para colocar mais leveza no relacionamento, mais leveza no casamento. Nós temos mensagem, temos conselhos, hoje temos bagagem, luz de sobra para não fazer as coisas erradas. Não precisa de fazer as coisas erradas. Então não pare para ouvir. O dia que aparecer alguém dizendo que te ama, que quer casar com você, sou divorciado, eu já conversei com o pastor, eu tenho direito. Tá, vamos sentar e vamos conversar. Vamos pedir para falar para nós a verdade. Às vezes alguns pastores ligam para a gente: pastor, fulano quer se casar aí, pastor, fulano interessou com uma mulher, uma irmã aí na sua igreja, ele é divorciado, mas aqui a situação é essa e aquela. Então não faça coisas sem o ministério ficar sabendo, para poder te orientar à luz da palavra, para te livrar. Vocês são caríssimas, são belas, são filhas de Deus, criadas com um zelo sagrado da palavra. Não prenda-se a um jugo desigual, não faça isso. Então eu gostaria de trazer isso, não como uma pregação, mas como aconselhamentos, para evitar que algumas cometam alguns erros na sua vida, na sua caminhada aqui, na sua jornada aqui. Então, se alguém cometer, não vai ser por falta de conselhos, não vai ser por falta de ensinos. Casamento é coisa séria, e o matrimônio não pode ser tão banalizado assim. Casou, experimentou, não deu certo, separa de novo. Ou casou, veio a primeira dificuldade, separa e parte para outro tipo de relacionamento. Não se meta com esse tipo de coisa. Sai fora disso. Eu fiquei sabendo, eu tenho aqui a imensa decepção, para mim é uma imensa decepção, mas vocês devem estar ouvindo falar aí sobre a conversa da irmã Bruna, por exemplo, com o irmão Neville. E eles estão se conversando aí há algum tempo já atrás. Fiquei sabendo que estão querendo se casar, já são de maior idade, vão responder pelas atitudes deles se isso acontecer, e se acontecer, para mim vai ser a maior dor da minha alma, do meu coração. Não tem meu respeito, não tem meu apoio, não me importa quem aprova, eu não aprovo, não ponho a mão e não faço um tipo de casamento desse. Essa é a minha posição como pai, minha posição como pastor, minha posição como pai. Para mim isso é uma dor maior do que para eles. Eu acho que eles não estão sentindo a dor que eu estou sentindo, que um pai detestaria casar uma filha nessas condições. E eu estou dizendo que não faço, não é porque ela não é limpa, não. A Bruna é uma moça virgem, nós temos liberdade para conversar. Nunca tocaram um no outro. Eu não faço esse casamento, não é por causa dela, não. Só não quero entrar em detalhes do porquê não faço, porque eu não quero deixar ninguém humilhado publicamente. Não é do meu feitio deixar as pessoas humilhadas publicamente, mas não faço um casamento desse. Peço que quem apoia, faça. Leva lá para Chapecó, leva lá para o sul. Falei com o pastor Febrônio, que ele faça. Chama ele, chama o irmão Robert de Malawi, chama quem quiser fazer. Eu não faço, não ponho a minha cara, não participo, deixo a minha nota de repúdio, não me compactuo com isso. Porque por mais que seja doloroso, traumático para mim, eu prefiro me posicionar pela palavra, irmãos. E sei que de um jeito ou de outro, Deus me confortará. De um jeito ou de outro,
Ele vai me ajudar. Mas, para mim, é uma enorme dor. Para mim, é uma decepção. Decepção. Já falei com o Neville. As palavras mais carinhosas que eu disse para ele, e até retiro que um cristão não pode falar isso, é que eu estava com vontade de dar nele um bom murro. Mas eu não vou fazer isso, né? Ele falou: oi, irmão Bruno, tudo bem? Eu não vou reagir. Eu falei: então é bom mesmo não reagir não, né? Mas eu não vou fazer isso. É decisão deles. Sigam a vida deles para lá. Só não me pede para tirar nenhuma foto junto, porque eu não quero. A menos que Deus me cure. A menos que Deus me, né? Porque a menos que essa ferida feche e sare. Porque se não fechar e nem não sarar, nem foto eu quero. Muito embora é minha filha e eu amo ela do fundo do meu coração. Amo ela incondicionalmente e desejo muito que... Um pai não deseja o sofrimento dos filhos, né? O pai sofre muito quando vê os filhos sofrendo também. Então, meu problema não é ela. Eu amo ela, também amo ele. Minha questão é posicionamento. Isso, para mim, não é normal. Não é normal. Eu sei que tem gente que fala assim: mas vai ofender. Não, irmão, ninguém está mais ofendido que eu. Para ativar um mundo espiritual, eu os perdoo por isso. Se tem alguém que tem que perdoar, sou eu. Eu e a minha esposa os perdoamos pelo tamanho da ofensa e da ferida que estão nos causando. Eu os perdoo. Agora que Deus nos ajude a superar isso, né? Os irmãos, quando forem orar, ore por nós. E as moças e os rapazes dessa igreja, não siga esse tipo de exemplo. Isso é feio. Isso é horrível. Não odeio ninguém, viu? Capaz que ano que vem, se Deus me guiar, estaremos lá no EJM, lá. Mas não me compactuo com essas coisas, não. Não humilhe ninguém, não fale mal de ninguém, não coloque um dedo para aumentar a dor e o fardo de ninguém. Posicionamento tem que ser com base na graça e na misericórdia de Deus, irmãos. Isso aqui é simplesmente um posicionamento meu. E assim como eu não vou participar e não vou fazer o casamento da minha filha, se isso vier a acontecer, porque peço a Deus que não aconteça, né? Isto também me dá o direito de não fazer muitos outros aí, tá bom? Não é um desabafo, mas é uma nota de transparência para a igreja, porque eu não acredito que as pessoas devam ficar com cara de bobo olhando para o espaço sem saber o que está acontecendo. Então, se de amanhã em diante, ou algum dia destes aí, vocês não verem mais a Bruna aqui, fique sabendo que é porque resolveram se casar, e eu mesmo preferi que fizessem tudo para lá mesmo. Faça lá aonde tem apoio. Eu sei que pessoas podem apoiá-la, isso aí não é nada demais, mas ministerialmente não tenho meu apoio para isso. Então vocês, a qualquer momento, vão receber a notícia aí que foi embora. Aí faça por lá. Que quem está apoiando, seja o pai dela lá. Quem está apoiando, alugue o vestido. Quem está apoiando, faça a cerimônia. Quem está apoiando, faça a recepção. Quem está apoiando, faça o casamento. Quem está apoiando, entra junto. Quem está apoiando, mostra a sua cara, né? Porque tanto os que fazem quanto os que consentem, ambos são culpados diante de Deus. É isso, irmãos. Casamento e divórcio. Jean? Difícil, né? Vamos ficar de pé, irmãos. Que Deus nos dê força e graça, né? Força e graça. Então, jovens, mantenha-se limpo. Aqui, é difícil consertar as coisas, uma vez que foram feitas erradas, tá bom? Mantenha-se limpo. A Bruna é uma pessoa muito amável. Vocês amando ela, vocês me amam também, viu? Orando por ela, me ajudem em oração. É uma pessoa limpa, uma pessoa boa,
mas está tomando uma decisão horrível, ao meu modo de ver. E diz que pai não pode escolher marido para filho, para filha, né? Mas o senhor está escolhendo então, pastor, né? Pai tem direito de aconselhar, irmãos, né? Só que eu tenho que falar isso aqui porque eu sou pessoa pública, né? E aí o pastor Febrônio me deu o direito de falar, porque eu acho que ele anunciou isso lá no púlpito, né? Parece que eles vão se casar. Eles já sabiam, só eu não. Os pais é o último a saber, né? Só eu que não sabia. Então está aqui a nota que nós trouxemos para a igreja. Ore por nós, ore pelos nossos jovens, ore pelas nossas crianças, para que Deus os guarde disso. Alguém gostaria de fazer uma oração aqui, irmãos? Quem pode vir aqui fazer uma oração? Quem se candidata? Levante sua mão para a gente orar aqui. Quem pode vir orar? Tem alguém? Se não tiver, eu vou chamar aqui. Vem, irmão Luiz, ora aqui. Faz uma oração aqui para nós. Grande Deus Todo-Poderoso, Tu és maravilhoso, Pai. Somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai, por Tua palavra limpa e pura, Senhor. Aleluia. Que o Senhor nos conserva, Senhor, que o Senhor guarda, Senhor. Este é o desespero de cada pai, Senhor. Ver suas filhas virgens, ó Pai, indo ao altar, Senhor, casando-se bem, Senhor. Mas só o Senhor pode consolar, Senhor. Cada pai, Senhor, pode dar a ele, ó Pai, alegria, Senhor. Pai Celestial, vem estar conosco, Pai. Continua nos abençoando, Pai. Guarda-nos, ó Pai. Guarda a Tua igreja, Senhor. Guarda os nossos jovens, ó Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Eu neste momento também, ó Pai, incluo o Jonathan nesta oração, Senhor. Sê com ele, ó Pai, Senhor. Guarda, ó Pai, pois almejamos, ó Pai, ver os nossos jovens tomando posições sérias, ó Pai, puras diante do Senhor, Senhor. Por isso, abençoa-nos, ó Pai, abençoa cada um, Senhor. Vem estar conosco, Pai, consola, Senhor, abençoa o Teu servo, Senhor, e como ele também nós sentimos, ó Pai. Ó grande Deus, e queremos o melhor, Senhor. Por isso venha, Senhor, colocar a Tua mão, Senhor, sobre as vidas, ó Pai, de cada um, Senhor. Te agradecemos por estas palavras, Senhor, duras, cortantes, ó Pai, mas é a verdade, Senhor. Independente de qualquer coisa, Senhor, independente do que vemos e ouvimos, ó Pai, Tua palavra é limpa e pura, Senhor. Aleluia. E por ela damos a vida, Senhor. Por ela nós queremos ser cortados, lapidados, ó Pai. Queremos ver onde estamos falhos e poder nos corrigir dia após dia. Por isso nos dê graça, Senhor. Continua abençoando-nos. Leva-nos para os nossos lares com a bênção do Senhor, que nos enriquece, que nos agracia, ó Pai, que nos fortalece neste caminho, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Fortifica cada um em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. 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 Graças a Deus.